Seja bem-vindo ao canal O Filho do Dom, onde os relatos da Chapada Diamantina são contados de uma forma que você nunca ouviu. Inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Os estranhos barulhos na mata da J. Viana. Olá, meu nome é Alcides, mas sou mais conhecido aqui na cidade de Wagner por Cid. E essa palavra que vou dar para vocês aconteceu aqui comigo no ano de 2012, lá próximo à Palestina. Nessa época, eu costumava às vezes sair para tentar pegar uns tatus. Era noite de lua cheia, a mata estava bem clara, então peguei minha espingarda, lanterna, a capanga e chamei meus cachorros e fui aventurar pegar uma caça. Saí por volta das 18 horas, 6 horas da noite e segui pela estrada que vai para o Bonito. Umas meia hora depois, entrei por um caminho que dava na casa de Dona Maria da Lagoa. Entrei na mata e fui andando por uma vereda. E depois de algum tempo, cheguei a uma cerca que fazia extremo com as matas da J. Viana. Soltei os cachorros e esperei ver se eles acuavam alguma coisa. Depois de algum tempo, eles não voltaram. Então, eu bradei e assobiei chamando eles. Logo depois o assobio e ouvi algumas vozes a uma distância de mais ou menos umas 50 braças. Então eu pensei que tivesse mais alguém caçando por ali naquela noite. Pensei que talvez deve ser os meninos da Palestina. Eles gostam de caçar e resolveram vir para essas bandas. Mas o barulho continuou e quando eu chamei os cachorros novamente, fez uma ventania medonha e o barulho começou a se aproximar. Era como se estivesse algumas pessoas conversando, mas eu não conseguia entender nada do que elas falavam. Era uma linguagem estranha e bem alta. Afastei um pouco da vereda e fiquei perto de um murundu, só observando a direção de onde vinha o som. O que foi aquela coisa passou perto de mim pela vereda e seguiu adiante, na direção da mata da J. Viana. E depois de alguns minutos, os cachorros apareceram e resolvi ir embora. Eu relatei esse caso para alguns conhecidos, mas depois fiquei sabendo que um amigo chamado Val disse que eu estava vendo coisas, confundindo o som de pássaros com som de gente conversando. Resolvi provar para ele que eu não sou homem de mentira e nem de brincar com essas coisas. Na outra semana, tinha uma cera para eu fazer em um terreno que tem próximo da Palestina. Então, perguntei ao meu amigo Val se ele não queria fazer o serviço comigo. E depois que a gente terminasse, íamos caçar, pegar alguns tatus. Como ele gostava muito de caçar, ele aceitou na hora. Deixamos tudo certo para o serviço. No dia seguinte, a gente chegou cedo e mais tarde já havíamos terminado o serviço. Pegamos os cachorros, enxadetes, facão e espingardas, colocamos tudo num saco de linhagem e saímos para caçar. A gente foi andando pelo mesmo caminho da outra vez. 1h30 depois, chegamos no mesmo local que eu tinha ouvido o barulho. Soltei os cachorros e paramos um pouco para descansar e fazer um cigarro. Depois de uns minutos, eles ainda não tinham acuado nenhum bicho, pois a gente não escutava nenhum latido. Então, meu amigo Val falou para chamar os cachorros e a gente entrar mais para dentro da mata. Eu assobiei para chamar os cachorros, mas de repente começou uma laúsa. O bicho, ou seja lá o que era, respondeu bem perto da gente. Ele fazia um barulho estranho e medonho. Nessa hora eu olhei para Val, que tremia igual vara verde, e perguntei: que passarinho é esse? Tu já escutou algum passarinho fazer um barulho desse? Respondeu: eu nunca escutei um negócio desse na minha vida. Isso não é passarinho. Então eu falei: mas da outra vez que escutei esse barulho, você falou que era mentira minha, que
que deveria ser algum passarinho. Sem me responder nada, ele levantou devagarinho, pegou as ferramentas que estavam dentro de um saco de linhagem e saiu correndo de volta pela vereda. E me esperou lá adiante. Eu me afastei um pouco da vereda e fiquei só escutando o barulho passando e sumindo no meio da mata. Era como se fosse gente conversando, gemendo de dor, gritando. Era uma coisa bem feia. Faz qualquer pessoa perder as forças das pernas. Depois de um tempo, eu cheguei onde Val estava. E ele me perguntou se eu não tinha medo. Eu disse que essas coisas a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter respeito. Eu só trouxe ele ali para ele ver que eu não sou homem de mentira e que nas matas existe muita coisa que o homem não conhece. Mas além dessa experiência, tenho outras que depois dou a palavra aqui para vocês. Muitos não acreditam, mas só quem passa por uma experiência dessa sabe que existe algo oculto e sobrenatural nas sombras e lugares da minha Bahia.